Marcelo Costa. Como vai você? Tudo bem? Olá, senhor Ariovaldo, tudo ótimo, senhor, como está? Tudo bem, muito obrigado pela gentileza, né? Eu gostaria que você tirasse o senhor aí, porque senão eu vou ficar. Vou ficar Tá, tá bem? Tudo bem? tá ótimo, Então meu tá bom, amigo. tá bom. O Marcelo Costa, ele é administrador da empresa 2ML Empresarial. O que é essa empresa, Marcelo, por favor? A 2ML Empresarial, nesse ano, inclusive, vamos completar aí 20 anos, Opa, né? E estamos atuando aí nas áreas de gestão em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, entre outras atividades, no que diz respeito à parte de consultoria, treinamentos, auditorias, tanto internas como auditorias externas, né, que são aquelas auditorias para certificação. Então, essa é a nossa atuação forte hoje, né? como que como que se dá essa atuação aí na certificação? Quais são as certificações que normalmente se usa numa empresa? Normalmente as empresas, né, na base, vamos dizer assim, pede a ISO 9001, né, que é uma norma relacionada à qualidade e que é muito abrangente, que muitas vezes a pessoa pensa em qualidade, pensa na qualidade do produto, qualidade do serviço, né, mas na verdade nós estamos falando de processos, né, a qualidade da interação dos processos, como que são realizadas as atividades, né, então esse é um dos pontos chaves, assim, as empresas normalmente pedem essa norma como base. Depois elas começam a evoluir, começam a pedir como gestão ambiental, pedem saúde e segurança do trabalho, depois elas começam a pedir outras coisas, como segurança da informação. Hoje muito se fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, então buscam normas e atendimento a esses quesitos, como ESG agora, que também é outro tema muito importante que está sendo muito tratado aí no mercado, né? Então, são temas como esse que as empresas buscam normalmente aí como certificação. Ok, tá bom. E você está apto a fazer esse tipo de certificação? Sim, aí como funciona? A 2ML Empresarial, por ser uma empresa de consultoria, para não haver conflito de interesse, né? Não, nós não fazemos a certificação, nós trabalhamos em parceria com as certificadoras, e aí temos nossos profissionais que vão em nome ali da certificadora, né? Como profissionais nossos aqui, e vai atuar em nome da certificadora para realizar as auditorias de certificação. Perfeito. Pô, legal. Assim, é um mecanismo assim que envolve muitas pessoas, né, Marcelo Costa? Exatamente, e aí da importância dos recursos humanos. Tá bom, aí que tá. Então vamos lá. Já que você falou a palavrinha mágica dos recursos humanos, lembrando que esse programa nosso aqui, o RH Revista, ele tem o patrocínio da RB Serviços, a empresa de cartões de Vale Transporte, cartões de alimentação. Essa é a empresa, a RB Serviços, tá certo? E aí, Perfeito, então vamos lá. Mas, então vamos falar sobre a competência do RH no sistema de gestão na empresa. Vamos lá. perfeito. Então, assim, todo sistema de gestão, para que os processos possam funcionar bem, é necessário que os recursos humanos determine as competências mínimas necessárias para todas as funções dentro da organização. Então, o que que as normas, né, de gestão elas exigem? Que a determinação seja feita para conhecimento ou treinamento ou experiência, né, dos profissionais. Então, não é necessário que o profissional tenha atendimento ali das três frentes, né, ou seja, conhecimento, treinamento e experiência. Depende muito de cada função. Tem função que é necessário que a pessoa tenha muito conhecimento, muita bagagem, muita experiência, precisa ter bons treinamentos, entre outras habilidades, né? Agora, há outras atividades que é necessário, talvez, só a experiência, uma experiência mínima, e às vezes nem é necessário uma experiência específica. Então, esse é um grande papel do RH, identificar todas as funções dentro da organização e definir as competências mínimas necessárias, e aí vem o ponto-chave, né, que os auditores do sistema sempre vão buscar junto ao RH.
primeiro, a definição dessas competências, e segundo, como eles armazenam as evidências dessas competências. Então, esse é o que eu vejo sempre como um grande desafio, porque as empresas, elas têm ali as exigências com os funcionários, porém, os funcionários muitas vezes fazem atualizações e não informam o RH. E o RH muitas vezes não consegue administrar bem isso, né? Ou seja, um funcionário foi lá, fez um curso, fez algum treinamento externo, e ele não informa para a empresa, não traz uma cópia do certificado para manter as suas informações atualizadas, né? Ou seja, não mantém ali o seu currículo, né, vamos dizer assim, atualizado. E o RH tem essa premissa dentro do sistema de gestão, de administrar, de gerenciar, de zelar por essa manutenção. Então, esse é o que é o ponto-chave, ali, para que as pessoas que estão na área de RH administrem aí e assegure de que os profissionais sejam de fato competentes e demonstrem evidência dessa competência, entendeu? Tá bom. Você frisou 2 vezes aí a palavra evidência. Como é que se dá essa evidência dentro desse sistema aí? Ótimo. Por exemplo, se a pessoa fez um treinamento interno dentro da empresa, ela pode apresentar uma lista de presença, por exemplo, e a pessoa vai ter ali assinado essa lista de presença. Hoje temos muitos treinamentos que são virtuais, como essa reunião que estamos fazendo nesse momento. Então, muitas vezes, o print dessa tela, com as evidências ali, com o dia, o horário, as imagens dos participantes, o nome das pessoas ali, serve também como uma evidência de que a pessoa participou de um determinado evento, né? Então, essas são evidências, ou seja, é uma comprovação de que a pessoa, de fato, fez algo. Se você determina lá, por exemplo, olha, para a função de auxiliar de escritório, a pessoa tem que ter, no mínimo, ensino médio. Então, qual é a evidência que ele vai demonstrar para mim? Ele vai ter que mostrar uma evidência de que essa pessoa tem ensino médio. Ela vai mostrar, provavelmente, ali um certificado, né, de conclusão do ensino médio daquela pessoa. Então, o RH tem que administrar todas essas informações, as quais ele mesmo determina como obrigatoriedade. Tá. Agora, você disse com respeito ao meio ambiente também está atrelado a essa competência do RH? Sim, todos os sistemas de gestão estão atrelados à parte de RH, porque em todas as normas, ela determina quesitos específicos para pessoas, para a competência dessas pessoas. E aí sempre vai envolver recursos humanos. E aí, na parte de meio ambiente, por exemplo, as pessoas ali envolvidas, elas têm que ter recebido treinamentos, por exemplo, sobre aspectos ambientais significativos, né? Se for para, por exemplo, segurança do trabalho, as pessoas têm que ter recebido orientação do que fazer numa situação de emergência. Então, são exemplos que eu estou aqui trazendo, Ari, com objetivos, assim, as pessoas entenderem que quem atua no RH tem essa grande responsabilidade de prover meios, mecanismos, para que as evidências, né, ou seja, as comprovações daquilo que se espera de cada funcionário, elas estejam disponíveis na quantidade certa, no tempo certo. Então, não adianta eu chegar lá no RH e falar, olha, eu quero ver, então, aí o seu gerente de produção, se ele de fato tem ali a formação que você definiu que ele deveria ter. Você disse que ele deveria ter, por exemplo, um ensino superior. Então, você pode me mostrar aí um diploma, um certificado? Ah, não tem aqui, vou ter que pedir para ele. Então, sabe, isso é uma falha de RH. Você acha que o RH na empresa hoje, com tudo isso aí, ele tem que ser realmente um gestor, não é, de RH? Sim, é assim, no RH, quando a gente fala de gestor, né, é isso que é importante, né, estamos falando de zelar pelas entradas e saídas dessas atividades do processo, que é diferente da função de gerente, né? Então, assim, só para a gente diferenciar. Então, o gerente de RH, ele tem ali as atribuições, responsabilidades, as quais
colocada sobre ele, na onde ele deve assegurar de que todas as atividades de RH sejam realmente feitas, né? E dentro do tempo certo, na quantidade certa, enfim, ele é responsável por isso, né? Para gerenciar as atividades. Agora, quando a gente fala de gestão, né? Aí nós estamos falando de quem está ali à frente, pode ser um analista, pode ser um auxiliar, pode ser um assistente, ou seja, cada pessoa tem as suas atribuições e ela tem que ser gestora de suas atribuições, tem que fazer as coisas dentro do prazo, usando os recursos adequados, deve monitorar, medir sempre quando necessário as atividades, seguir os métodos de forma correta, eliminar os riscos ou reduzi-los, né, aqueles riscos que podem impactar diretamente nas atividades. Então, Ari, é assim, é muito importante que cada pessoa compreenda o seu papel dentro de cada processo. E quando a gente fala de sistema de gestão, que aí vem as ISOs, por exemplo, né, ela direciona a forma como a organização ela deve fazer a gestão dos processos. E RH é um processo. Você disse assim, bom, você acha, então, né, nessa altura, como está esse movimento todo, o RH tem que entender, ter uma comunicação clara, né, com os seus colaboradores. Sim, a comunicação ali, ela precisa ser muito clara. Tá. E, assim, uma das coisas que é avaliado é como essa comunicação, ela chega até cada profissional. E quando a gente fala cada profissional, não é chegar no gestor para o gestor multiplicar. Não, é que cada pessoa realmente ela deve receber a informação na íntegra, né? Como de fato ela deve ser. Então, como que se dá essa comunicação? Então, esse é um ponto-chave, e já foi no passado, né, o calcanhar de Aquiles de muitas organizações. Com a tecnologia, hoje a gente viu que houve uma grande evolução, ainda que haja alguns problemas, a gente sabe disso, né, que ainda tem, às vezes, ali falhas de comunicação, excesso de e-mails, que aí as pessoas acabam não olhando, excesso. Eu falo assim, né, tudo que é demais não é bom, as coisas têm que ser moderadas, né? E se você começa a bombardear de informação, daqui a pouco as pessoas passam a não dar mais credibilidade para aquelas informações, porque entende que é a mesma coisa, é mais do mesmo, né? E aí as pessoas não dão atenção, e às vezes as informações são importantes e relevantes. RH, uma das coisas que a gente analisa muito forte, né, quando se trata de comunicação, é o quanto a pessoa, ela compreende e absorve ali as informações recebidas e ela aplica no seu dia a dia. E aí, uma das coisas que os auditores de sistemas vão analisar é justamente isso ali, a aplicação daquilo que eles receberam como informação. E o RH dá informação, dá treinamentos, enfim, o RH é um ponto-chave dentro da organização. Eu costumo dizer que é o maior capital que uma organização tem é o capital humano. Apesar da tecnologia estar forte, vindo com força aí, ainda assim, as pessoas é o melhor e maior capital que uma organização ela pode ter. Então, como gerenciar esse capital? Então, a comunicação é fundamental para isso. Marcelo, você disse que dessas competências, dessas evidências que o RH tem que tomar, né? Tem que fazer. Agora, hoje em dia, fisicamente hoje, nós estamos vendo algumas mudanças de, talvez, comportamento de trabalho, por exemplo, que são os famosos home offices, né? Sim. Como que o RH vai gerenciar, vai trabalhar, vai fazer essas competências dele aí, um grupo de pessoas que, claro, que são de fábrica, não tem como estar em casa, né? Não tem jeito, né? Mas o pessoal da administração, não sei o quê, esse pessoal todo, como que o RH pode gerenciar e pode resolver essas questões das pessoas que estão home office?
Essa é uma nova realidade que a gente tem, inclusive já temos modalidade, pessoas contratadas já para trabalhar nesse formato, né, que é o home office, né? E aí, Nery, uma coisa que eu vejo sempre importante, assim, tem duas coisas, tem o trabalho remoto e tem o trabalho home office, né? Então, aí essa é a grande diferença. Então, assim, trabalho remoto, a pessoa, ela executa uma atividade em algum determinado dia remotamente, né? Então ela vai estar, ela trabalha, às vezes ela vai no escritório, às vezes ela faz uma atividade, e existe o trabalho home office, que a pessoa nem aparece na empresa, ela trabalha teoricamente, vamos dizer assim, de casa, né? Porque quando fala assim home office pode ser de qualquer lugar, né? Assim, lógico. Então assim, a gestão desse trabalho, eu entendo que assim se dá muito por atribuições e uso de tecnologia, né? Ou Tá. seja, tem que usar muita tecnologia a favor. Por exemplo, existem empresas hoje que a pessoa, quando ela trabalha dentro de casa ali, eles conseguem, por meio do sistema, estar gerenciando a empresa para saber se a pessoa está logada na rede, se ela se ausentou para, enfim, fazer algo, qualquer atividade ali adicional fora, né? Então, assim, a pessoa consegue ficar monitorando o tempo integral. Mas o que eu vejo mais importante ali do que essa, além de ver isso, eu acho que o mais importante é a atribuição das atividades com relação às competências. Você ali apresenta as competências para as pessoas e agora deixa que assim essas pessoas possam estar administrando as suas atividades e entregando resultado. Acho que esse é o ponto mais importante. Como eu vou RH administrar isso é junto com os gestores de cada área, porque o RH ele não vai ter como ficar monitorando cada profissional. O gestor de cada área, agora o gerente, né, de cada área, que tem aí a responsabilidade de estar cuidando do seu time ali, ele deve dar atribuições bem claras, bem definidas, e deixar, aí vem a importância da comunicação de forma muito objetiva e direta para a pessoa saber o que, que ela deve fazer, quando fazer e entregar isso dentro dos prazos conforme aquilo que foi acordado, né? Agora, você acha que, por exemplo, dentro dessas competências, dessa situação toda, o RH poderia criar algo que fosse ou premiando ou reconhecendo o trabalho de cada organização que desenvolveu isso com grande competência? Seria uma maneira. Ele teria que pensar nesse assunto também ou não, Ah, necessariamente? olha ali, antes, assim, antes da gente falar, por exemplo, hoje que nós tratamos um assunto muito importante que é o compliance, antes disso, eu até entendo que era interessante. Hoje, com esse novo cenário, eu entendo que isso é uma situação cada vez mais restrita, Sim. porque quando você fala de premiações e tudo, aí pode entrar alguns conflitos aí, né? Tá, tá. E para evitar isso, as empresas têm hoje tomado todo um cuidado, né? Para não ter nenhum tipo de problema posterior. Até porque, assim, ah, porque assim, nós estamos falando aí de programa de integridade já, né? Nós estamos aí tratando de assuntos de seguir código de conduta, de ética, né? Então, ter assim benefícios, premiações, não que a empresa não possa fazer, mas para você medir isso e tratar de forma que seja muito justa, muito correta e é bem complicado nos dias de hoje, sabe? Então, eu particularmente entendo que a empresa deveria estabelecer um programa de integridade, né, dentro da organização, e ao invés ali de dar ali, por exemplo, premiações, brindes ou coisa do gênero, prover ali para essas pessoas que estão trabalhando, né? Porque ela tem que ver para o todo, né? Tem que ser igual para todos. Não dá para beneficiar uns e deixar outros de fora. Então, que se vai beneficiar, que seja para todos. E que seja de forma que realmente não traga desconforto ou que isso pode se reverter até mesmo contra a própria empresa no futuro. Porque às vezes um benefício que você dá, daqui a pouco a pessoa entende que aquilo deveria fazer parte da remuneração dela, e não é bem isso. Então, acho que tem que ter todo um cuidado aí, sabe?
Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar aí, essa é desse ponto que eu queria chegar, porque ela vai pensar que aquilo lá incorporou no salário dela, no salário, no estatuto, Exatamente. né? Ela vai pensar que aquilo lá, né? Vai ficar sempre aquilo, né? Né? Pois é, e aí gera-se uma expectativa que nem sempre é isso, e também, às vezes, pode ser que não vai haver mesmo, porque não alcançou metas, não cumpriu o resultado esperado, e às vezes pode ter até punição. Pode E ser. aí vão querer entrar com ação contra a empresa porque foi É, punida. Então, é, é um cenário bem complicado. tá. E o compliance vai ajudar para que isso aconteça? Hoje todas as empresas, né, elas precisam, vamos falar, em 2013 foi criada a lei, que foi a lei anticorrupção, né, Tá, que foi a lei 12.846 de 2013. E de lá para cá, todos os estados, eles têm estabelecido um programa de integridade, uma lei, né, dentro dos seus próprios estados. Então, hoje, muitas empresas que querem negociar com uma empresa estatal, por exemplo, em determinados estados, a empresa tem que mostrar que ela possui um programa de integridade, que envolve muito a questão do compliance. Compliance, ele é muito amplo, né? Quando você fala de é, compliance, você está falando de atender todas as leis, programas, enfim, né? Dentro de pensando num guarda-chuva, às vezes pessoas pensam que é só anti-suborno, mas anti-suborno é um pedacinho dentro do compliance, né? E as empresas têm que demonstrar isso. E um dos fatores importantes que vai divulgar isso muito forte é recursos humanos. Então, é muito importante que o RH possa, inclusive, dar o start dentro disso, dentro de uma empresa, para que possa ter o seu programa de integridade, possa ter o seu programa de compliance e ajudar com que todas as pessoas cumpram com os códigos de conduta e ética e com todos os programas que vai em virtude disso, que aí tem os programas de brindes, benefícios e tudo mais, que faz parte desse programa. Então, eu entendo que o maior benefício hoje que uma empresa pode dar para os seus funcionários é um programa de integridade. Eu posso citar um exemplo rápido sim, aqui, claro, Ari? lógico. Eu ia perguntar agora para você, dá um case de sucesso aí para gente. Olha só, a minha filha, ela se formou em biomedicina, Biomedicina. e o sonho de cada jovem, quando ele conclui, é poder trabalhar na área, né? Certo, certo, E aí certo. fica aquele fogo, né? E aí ela estava ali trabalhando numa farmácia, e aí surgiu uma oportunidade para ela ir para um hospital, e aí ela foi trabalhar nesse hospital. Tá. E o hospital já começou tudo errado, Vixe. né? Falei, eita, ela falou assim, ó, vai ter que trabalhar 3 meses para depois registrar. Eu falei assim, isso não Não, existe, ainda mais na sua área, que é uma área de risco, lógico. né? Que é a área de saúde. Aí eu falei assim, olha, isso não tá Cuidado. legal, não. É. Já falei assim para ela, já vai pensando em outra coisa aí, né? E aí, dito e feito, né? Começou ali ter algumas situações ali que realmente estava em desacordo, inclusive com as questões éticas e profissionais, e aí ela estava triste e veio falar comigo. Falei, filha, às vezes é melhor dar um passo para trás, né, para poder dar dois para frente depois. Então, você está aí, conseguiu ir na área, mas não é o melhor caminho. Eu vejo que esse aí não vai te favorecer, não vai te ajudar. Começou errado, você está vendo coisa errada, você não está se sentindo confortável, então acho que é melhor você já planejar algo e fazer algo diferente. E aí ela imediatamente começou a abrir o currículo dela, LinkedIn, essas coisas todas, e aí ela foi chamada na outra semana para trabalhar num grande laboratório. Opa, E esse laboratório é um laboratório enorme. E aí a primeira coisa que ela começou o processo seletivo, que o começou a fazer RH entrevista e falou para tal, ela. e aí ela passou por todos os processos, foi Opa, aprovada, e aí começou a trabalhar na segunda-feira, tá. Segunda agora, segunda anteontem, agora. é isso mesmo, Olha que segunda-feira. bom, que ótimo. E aí eu falei assim, e aí, né? Ela falou assim, eu vou começar com uma integração, vai ser tudo online antes, não vamos presencial ainda. Eu falei assim, tá bom. E aí ela foi fazer é, essa atividade remota, né? Dinâmica, podia chamar uma dinâmica, por exemplo. Exato. E aí começou, e aí eles falaram assim para ela que ela ia ter que fazer alguns treinamentos e tudo mais, e a primeira coisa que ela começou a tratar com eles lá foi sobre código de conduta e ética no trabalho. Aí, tá vendo?
E aí ela falou, nossa, pai, a empresa é fantástica, eu tenho isso, eu tenho um programa de integridade, agora tem que fazer um monte de curso. Aí hoje um dos cursos que ela fez hoje, ela foi exatamente para falar sobre o conflito de interesse com clientes, né? Sim, sim. E mostrando como que deve lidar e tudo mais. Não, E aí ela falou, puxa, que diferença. Eu falei, isso é compliance, filha. bom, Então, assim que funciona o compliance, né? e veja a alegria dela, Sim, sabe, claro. de poder entrar numa empresa que é séria. Então, acho que hoje, um dos grandes benefícios que eu vejo para as empresas é isso, aí, onde as pessoas, elas sentem que ela está num ambiente no qual ela vai poder ser respeitada, um ambiente no qual proporcionam a ela oportunidades de crescimento, É. tem um plano de carreira, sabe? Então, eu acho que o RH é um dos melhores pontos hoje que ela pode prover. Às vezes a empresa fala assim, mas a minha empresa é uma empresa pequena. Não é pelo fato dela ser Não pequena que ela pode. não pode vir a ter um programa de integridade, Lógico, um claro. código de conduta e ética, É, né? é. Então isso faz muita diferença. Então acho que esse é hoje, para mim, Ari, esse é um dos grandes benefícios que uma empresa ela pode prover para os seus funcionários, sabe? Um programa de conduta e ética dentro da organização e dar às pessoas a voz, sabe? A oportunidade de falar, de se expressar e poder crescer dentro da organização de forma correta, com competições internas, sempre vai existir, sempre, mas de uma forma sadia, sabe? Isso. Então, acho que isso é Salutar, né? fantástico. Completamente salutar, né, Marcelo? Exatamente. Aí, então, isso para mim faz diferença. Isso para mim faz parte de gestão aí, É, sabe? isso realmente isso é gestão, né? Exatamente, isso é gestão. Exatamente, Marcelo. Legal. Olha, Marcelo, além disso tudo que nós conversamos agora aqui e tal, a 2ML é o foco principal de trabalho da sua empresa, a 2ML, qual que é? Olha, Além dessas competências do RH. um grande carro-chefe nosso são os treinamentos, né? Tá, Nós fazemos treinamentos voltados justamente para qualificar profissionais na parte de tanto para gerenciar um sistema quanto para se tornar um auditor, né? tá. Então, esse é um dos pontos que nós realmente trabalhamos aí para poder contribuir e ajudar aí com o aumento da competência dos profissionais. Então, isso é a Sim, nossa maior contribuição. tá, E o segundo ponto é a realização das auditorias. sim. Procuramos fazer auditorias construtivas, sabe? Não aquela auditoria que o pessoal fica, ixi, lá vem o auditor aí, né? Mas, pelo contrário, a gente procura ajudar as empresas nas auditorias sem conflito de interesse, ou seja, falar o porquê das coisas e Isso, não como resolver as coisas. O como fica interno, né? Ou seja, isso. aí não é o papel do auditor. Então, Sim, a gente procura separar isso muito bem tá. e fazer isso de forma que agrade, de que forma que as empresas possam realmente obter ah, os benefícios por ter um sistema e estar sendo ali auditada, avaliada pelos nossos profissionais. E, por fim, temos as consultorias, que aí é pegar na mão, ali. É a hora que nós damos suporte, ajudamos, orientamos, implementamos o sistema de gestão, sabe? Aí é o momento que a gente pega a empresa, às vezes, muitas vezes do zero, e para implementar um sistema, ou às vezes para melhorar um sistema que já está devidamente, já está definido, né? E a gente vai lá para ajudá-los. Sempre tem, numa empresa, sempre tem melhoria para ser feita, né, Marcelo? Sempre, Ari, sempre cabe melhoria. Eu falo isso que a melhoria ela é contínua, né? Isso. E por melhor que você possa estar, sempre cabe alguma coisa que você possa melhorar. Sempre, sempre tem oportunidades, né? O que for para melhorar sempre é bem melhor, né, Marcelo? Com certeza, e bem-vindo também, né? Muito bem-vindo, né? Bem-vindo também. Bom, nós conversamos com o Marcelo Costa, que ele é administrador da empresa 2ML Empresarial. E quem quiser achar você, Marcelo, como é que acha você para conversar, para bater um papo, entender um pouco do seu trabalho? Temos aí o nosso e-mail corporativo, bem simples, contato@2mlempresarial.com.br, Tá, nosso site, que é o nome aqui da empresa, tá, .com.br, 2mlempresarial.com.br, tudo junto. E
Lá você vai encontrar, inclusive, nosso contato, pode chamar a gente ali, inclusive, pelo WhatsApp, pelo próprio site, vai conseguir acessar e fazer o contato ali conosco. O seu LinkedIn qual é? No LinkedIn estou lá com Marcelo Amâncio Costa, né? Então, pode me encontrar ali no LinkedIn. Marcelo Amâncio Costa. Sim, temos nossa página também aí, da 2ML, está lá também, tá? Então, estamos aí também nas redes sociais. Ok, Marcelo. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela conversa, foi altamente explicativo. Privilégio. Esperamos que realmente os nossos profissionais de RH entendam, compreendam e vejam a necessidade de desenvolver esse trabalho que você faz, Marcelo. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Desejo muito sucesso aí na mídia KitCom. Isso. Para todos nós, Marcelo. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço para você, boa sorte e até a próxima. Viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.